palavra, tá? Não vou fazer mais apresentações do Marcelo, mas ele vai falar sobre a trajetória dele e nós combinamos que ele fique bem à vontade, né, para poder estar conversando com vocês sobre o tema empreendedorismo negro, né? Enfim, e sobre essas questões da vivência dele. Passo a palavra para ele. Fica à vontade. Muito obrigado por ter aceito o convite, Marcelo. Tá? Qualquer coisa a gente está aqui, tá? Beleza. Obrigado, Rosvitia. Bom, pessoal, assim, em primeiro lugar, é realmente um prazer enorme poder participar desse evento com vocês, do lado da professora Margarete, minha orientadora e uma pessoa que me dá muita força, né, desde que nos conhecemos ali, desde o nosso primeiro contato, né, quando eu fui buscar mais informações sobre o que era o mundo acadêmico, especificamente o mestrado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, é um prazer enorme mesmo. Osvite, obrigado pelo convite, Edemilson, todos que estão participando aqui, né? Eu acho que só o fato de nós nos conectarmos nesse momento, né, numa noite fria dessas e tal, para batermos um papo sobre um assunto que é comum a nós, né, e de comum interesse, eu acho que já é uma grande coisa, né? E a ideia é justamente essa, pessoal. Eu não vim aqui para dar aula hoje, né? A minha ideia é bater um papo realmente com vocês, falando um pouco sobre a minha trajetória, né, no mercado de trabalho e tentar, de alguma forma, contribuir com as minhas experiências e, ao mesmo tempo, aprender com o que vocês vão trazer. Então, fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, né, no final da minha explanação, até para nós não quebrarmos muito a questão do tempo, né, porque acredito que nós temos até as 21 horas para encerrarmos o evento. Correto, professora Rosvitia? Isso. É isso, né? Isso, Marcelo. Tá, perfeito. Bom, vamos lá. Pessoal, vocês não estranhem se daqui um pouco... Eu me mexo muito, tá? Eu estou muito acostumado a falar no palco ali, no público, e eu gosto muito dessa coisa. Então, eu estou na cadeira, fico meio amarrado. E essa cadeira, especificamente, é muito perigosa. Já testei ela. Vocês não estão conseguindo enxergar, mas tem umas almofadas aqui embaixo, que de vez em quando ela vai falso, eu vou para trás, mas eu volto. Vocês fiquem tranquilos, tá? Então, assim... Pessoal, meu nome é Marcelo, estou hoje, né, consultor de negócios na área de gestão empresarial, né, gestão e estratégia empresarial, e eu costumo dizer isso, né, que eu sempre estou, eu nunca sou algo. A única coisa nessa vida que eu sou realmente, né, efetivamente, é pai, né. Eu sou pai de 4 filhos, meninos, né, um de 20 anos, outro de 19, um de 7 e outro de 2,5. Né? Então, pela ordem decrescente, o Ian, o Denner, o Miguel e o João. Sou casado, né? E eu vou começar realmente lá do início, assim mesmo, nesse bate-papo com vocês hoje aqui, né? Falando sobre a minha primeira experiência com o trabalho, tá? E eu sei que tem muitos alunos aí na faixa etária entre 20 e 25 anos que estão iniciando, né, a sua vida no mercado, e eu acho importante colocar essas experiências para vocês. Eu fui projetado, né, eu fui literalmente projetado dos meus 9 anos aos 19 para ser um atleta de alto rendimento, né? Então, a minha vida toda ali na infância e adolescência, ela foi canalizada para o esporte, né? Mais especificamente o futebol. Então, a minha vida, o meu primeiro contato com o trabalho, ele se inicia em 1991, quando eu era, então, um atleta mirim de uma pequena escolinha de futebol aqui de Porto Alegre, chamada Dom Bosco. E naquele ano nós fomos disputar um torneio em Alegrete, na cidade de Alegrete, um torneio famoso até hoje aqui no sul,
do país, que se chama FPAN, tem todos os meses de janeiro, né? Ele tem uma edição desse campeonato, e ele reúne times de todo o Brasil e alguns de fora do Brasil também. E a partir desse momento eu recebo, então, com 13 para 14 anos, o convite para ir jogar futebol no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, com 14 anos incompletos, né, em julho de 1991, eu desembarco no Rio de Janeiro, após um período bem complexo de discussões entre os meus pais, né, porque meus pais já eram separados desde os meus 7 anos, e quase que, obviamente, o meu pai queria que eu continuasse a vida de atleta, né, é o sonho de grande parte dos pais, e a minha mãe queria que eu continuasse com as aulas de inglês que ela tanto se esforçava para pagar. Então, eles discutiram muito e tal, e num determinado momento eu bati um martelo junto com meu pai, dizendo, olha, eu quero ir, é a oportunidade que eu tenho, enfim. E aí eu lembro que a minha mãe disse assim, olha, tu vai e não volta, né? Tu só volta aqui quando tu for profissional. Porque eu tô cansado dessa história, né? De tu e teu pai botar na cabeça que tu tem que jogar futebol e morar no Rio de Janeiro ainda. Porque naquela época, o Rio de Janeiro, assim como hoje, já tinha notícias de repercussão nacional, né? De incursões de polícia em favela e tudo mais. E o estádio de São Januário, do Vasco da Gama, é um estádio que, para quem conhece o Rio de Janeiro, ele é colado numa das principais favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, que se chama Barreira do Vasco, né? Então, a minha mãe tinha muito medo disso, mas enfim, como nós incomodamos muito, ela me liberou. E aí eu fui, pessoal, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 1 ano morando debaixo da arquibancada do estádio, né? As concentrações na época das categorias amadoras eram debaixo das arquibancadas, né? E com 14 anos, então, eu tive o primeiro contato de disciplina, de horário, de remuneração, né, e de subordinação a alguém, né, que são aí as características que configuram uma relação de trabalho, né. Eu acordava, treinava de manhã, com 14 anos. Voltava para o clube, almoçava, dormia um pouquinho, das 2 às 3 da tarde, voltava, treinava de novo, voltava para a concentração às 18 horas, tomava um banho rápido, jantava e ia para a escola. Né? Todos os dias. Nos sábados, normalmente nós viajávamos para jogar o Campeonato Carioca, né? Então tínhamos folga só no domingo. Quando tínhamos jogos no domingo, treinávamos até sábado, jogávamos no domingo e na segunda-feira folgávamos. Essa era a minha rotina. E aí, pessoal, depois de 1 ano, eu fui emprestado ao Grêmio, aqui de Porto Alegre, então eu pude retornar a Porto Alegre durante mais ou menos 8 meses. Joguei um campeonato sul-americano na Argentina pelo Grêmio, fui campeão lá, e logo depois fui para Mojimirim, interior de São Paulo, do lado de Campinas, depois para Bahia, para jogar no Bahia, onde eu profissionalizei. Então, profissionalizei com 18 para 19 anos, e já acostumado com aquela rotina de mora num lugar, mora no outro, dorme aqui, dorme lá e tal. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, pessoal? Porque aos 19 anos, ou seja, no meu primeiro ano de profissional, eu sofri uma lesão grave no joelho, uma lesão de ligamento cruzado, que me impediu praticamente durante 1 ano de voltar à atividade, né, de alto rendimento. E era justamente quando eu estava despontando, né? Então, quando eu voltei já desembocado, né? Já os atletas que estavam comigo 1 ano antes já estavam voando, como a gente diz no jargão do futebol. E aí, quando eu voltei deslocado, ainda desembocado, ainda tive mais uma lesão em cima do mesmo joelho e mais uma cirurgia, né? E aí, eu lembro bem que eu voltei para Porto Alegre para fazer o meu tratamento.
e os meus amigos de infância e adolescência já estavam conquistando o seu primeiro carrinho, né? Seu Fuca na época, seu Chevette, né? Porque trabalhavam como office boy, como até aqui a Thaís falando que o irmão também sofreu uma lesão grave. E então os meus amigos já estavam tendo as suas primeiras conquistas, né, com o trabalho. E eu entrevado em cima de uma cama com a perna para cima, né, esperando alguma atitude do clube que fosse me pagar pelo menos uma fisioterapia, mais ou menos por aí. E aí, pessoal, eu tomei a decisão, né? Eu conversei com meu pai muito e disse para ele que eu não retornaria mais ao mundo do futebol, né? Aquilo foi uma decepção para o pai, uma alegria para a mãe, né? Para mim, de certa forma, também, assim, mas eu não queria mais me condicionar aquilo, né? Eu dificilmente ia em festas na adolescência e assim, saía para virar madrugada, que nem meus amigos, não bebia, me poupava, eu realmente cuidava do meu corpo como um instrumento de trabalho, desde muito cedo. E aí eu disse, papai, eu tô cansado disso, né? Eu não ganhei nada com isso, agora a gente está com esse problema sério que o clube não quer pagar ainda as despesas médicas, enfim. E aí, pessoal, eu me deparo, então, com a primeira barreira, né, vista no mercado de trabalho, a partir do momento em que eu desisto de jogar futebol e começo a procurar trabalho formal, né, no mundo corporativo. Eu tinha o primeiro grau incompleto, porque por mais que eu fosse nas aulas, eu não tinha energia para conseguir assistir a aula, né? Eu era um menino de 15, 16 anos, treinava 2 vezes por dia, e quando eu ia para a aula, o que eu aproveitava de noite era para dormir em cima da classe. Era o máximo que eu conseguia fazer, né? E então eu tinha o primeiro grau incompleto, fui começar a procurar trabalho, e aí eu me deparei com a seguinte situação. Tem alunos aqui, eu acho que da administração, da contábeis também, e de gestão financeira, né? Futuros gestores, né, das suas áreas, acredito eu. Para que vocês prestem bem atenção nisso. Naquela época, as pessoas tomadoras de decisão nas empresas, tomadoras de decisões, eles tinham um preconceito que era o seguinte: o ex-atleta era taxado, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas era taxado como vagabundo, né? Então eu chegava para as entrevistas de emprego e o pessoal dizia assim, tá, eu tô vendo aqui o teu currículo e tal, mas eu tô vendo que tu não trabalhou dos teus 16 anos até agora. Eu disse, não, eu trabalhei sim, eu jogava futebol. Não, mas além de jogar futebol, o que tu fazia? Né? Essa era a indagação das pessoas. E eu disse, não, eu jogava futebol. Então, eu não passava nos processos seletivos, né? Ex-atleta de futebol, com primeiro grau incompleto, negro, infelizmente, meu amigo, né? E aí foi quando eu tive a primeira sacada de mudar, de virar a chave dessas entrevistas, e numa entrevista, numa cooperativa aqui em Porto Alegre, uma grande cooperativa de lazer e turismo, a entrevistadora fez essa mesma pergunta: o que tu fazia além de jogar futebol? E aí eu perguntei para ela o seguinte: o que tu fazia com 14 anos? E aí ela ficou me olhando assim, não sabia muito bem como responder, e eu respondi para ela, falei, provavelmente brincava de boneca, de Barbie, de casinha com as tuas amigas, alguma coisa nesse sentido. Ela, acredito que sim. E eu disse para ela, bom, com 14 anos, eu acordava de manhã cedo, treinava, almoçava, dormia, treinava de novo, ia para o colégio. Com 16 anos, eu já tinha a responsabilidade de observar os lugares pelos quais nós viajávamos, né, o grupo. E aí um detalhe, a maioria dos clubes que eu passei, desde a base até o profissional, 95% dos clubes eu fui capitão, né?
Então, o capitão ele tem uma responsabilidade a mais, e eu tive muita sorte, digamos assim, eu não gosto muito de usar essa palavra sorte, né, mas depois vocês vão entender por quê, mas eu tive o privilégio de ter pessoas muito iluminadas próximas a mim. Então, eu tive um preparador físico que ele sempre dizia, né, sempre que a gente, fora do país, fosse disputar algum torneio, algum campeonato, ele dizia assim, Marcelo, o pessoal vai chegar no hotel e vai querer ir para o centro, vai querer passear, vai querer conhecer a cidade, as lojas e tal. Tu vai pegar essa, era literalmente uma bíblia, isso aqui é a parte cultural da cidade, tu vai entender sobre esse povo, tu vai entender sobre a cultura do lugar onde vocês vão jogar, para depois passar para o restante do grupo. Então eu ficava no hotel, preso lá, lendo, né? E conversando com as pessoas e tal, para entender um pouquinho do contexto, né? E isso me ajudou bastante. Então, nessa entrevista, eu disse para ela assim, olha, dos 14 aos 16 anos, eu já conhecia a maior parte dos países da América Latina, né? Já conversava tete a tete com essas pessoas, tinha a responsabilidade de um grupo mínimo de 26 pessoas abaixo, né? Onde eu tinha que passar as informações e puxar esse grupo, né? Então, se eu não tiver condições de entrar na tua empresa para ser office boy, eu não sei mais o que eu tenho que fazer com 20 anos, né? E aí eu ganhei a vaga, né? Ganhei a vaga e tive a minha primeira oportunidade no mundo formal do trabalho. A partir daí, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu fui me desenvolvendo naquela empresa, tal. Depois, quando eu entendi que o meu limite era aquele ali, eu procurei uma outra oportunidade de trabalho. E, em suma, eu estou cuidando do tempo aqui. Esses dias, preparando material para uma outra palestra, aí, na verdade, uma palestra mesmo que eu dei, eu estava vendo quantas profissões eu exerci nesse meio tempo, né? Da parada do futebol até agora, os meus 44 anos. Foram 49 profissões. De ex-jogador de futebol, a ajudante de obras, né? Também trabalhei como ajudante de obras, motorista de detetive e várias outras coisas que numa outra oportunidade eu posso explanar melhor para vocês. Mas, em suma, eu fiz muita coisa. E, em paralelo a isso... Marcelo, não te esquece de contar do caso lá do sanduíche, tá? Pode deixar, fica tranquilo. Em paralelo a isso, eu fui resgatando, então, aquele período, né, aquela lacuna escolar que eu tinha, né? Esse era um dos meus objetivos. Eu falei para meu pai, ó, assim que eu começar a ganhar um dinheirinho aqui no trabalho, eu já vou pagar um supletivo, vou colocar em dia isso aí, porque eu gosto, eu quero, né? Eu sempre gostei de estudar, assim. Eu só realmente não tinha energia e nem tempo quando jogava. E aí fui fazendo. Tive uma oportunidade como vendedor de semijoias, né? Aqueles kitzinhos de semijoias que a mulherada tanto gosta e que enche os olhos, né? Tinha uma amiga da minha mãe que tinha 15 vendedoras daqueles kitzinhos e tal. Eu me interessei por aquilo, a minha mãe me apresentou para amiga dela e pouco mais de 4, 5 meses eu já estava vendendo mais ou menos a média do que as melhores vendedoras dela vendiam, né? Eu entrava em salão de beleza, conversava com a mulherada, ia em estética e tal. E aí eu comecei a me descobrir dentro do perfil comercial, que até então eu não tinha exercido, né? Eu vi que eu gostava de pessoas, eu gostava de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas, né? E tal. Nisso, eu concluo, então, o meu segundo grau, né? Ali 23 anos mais ou menos, e tenho a oportunidade de entrar numa loja de materiais de construção, que eram, os donos dessa loja eram meus clientes nas semijoias, né? Eu vendia semijoias para a loja da esposa do dono dessa loja, de materiais de construção. E eu queria carteira assinada e tudo mais, então eles falaram assim, olha, já que tu quer trabalhar com carteira assinada e lá com as semijoias, tu ganha bem, mas tu não tem a carteira assinada, vem trabalhar conosco como motorista de materiais de construção.
Beleza, feliz da vida, fui. Eu não sabia quanto pesava uma caixa de riso, nem um saco de cimento. Se eu soubesse, talvez não tinha ido, né? Não tivesse ido. E aí eu trabalhei durante 2 anos como motorista de entrega, então, de materiais de construção, sacos de 50 quilos, piso porcelanato de 70, 60 quilos. E nós tínhamos um adendo, né? Que todos os vendedores da loja, para agradar o cliente, diziam que a entrega era feita na porta da casa do cliente, independente se fosse apartamento ou casa. Aí vocês imaginam, né? O sofrimento dos entregadores. E aí um detalhe, pessoal. Nessa loja, eu sempre que voltava das entregas, dizia para o pessoal, tem mais coisa para vocês venderem, vocês não investigaram muito bem lá. Porque o cara tem uma obra e ele comprou uma torneira, né? Mas ele poderia ter comprado mais piso, poderia ter comprado mais cimento, ele poderia ter comprado cimento de cola. Sempre dava esses toques para os vendedores. E o gerente da loja percebeu essa característica em mim e me puxou para o time de vendedores, então. Né? E eu já tinha esse time comercial, na verdade, e eles sabiam. E aí eu trabalhei 1 ano no time comercial e aí fui promovido, o gerente foi demitido por uma questão dele lá e eu fui promovido a gerente da loja. Era uma cadeia de lojas dentro dos hipermercados Carrefour. Comecei a gerenciar todas as lojas e tal, já estava ganhando bem, né? E aí disse assim, bom, eu não posso chegar aos 30 anos sem ter entrado na faculdade. E aí surgiu a questão de fazer o vestibular para administração. Eu fiz, passei. E como todo aluno, né, que pelo menos naquela época, né, o orgulhoso que passava no vestibular, eu cheguei na empresa com a listinha, né? Ó, meu nome aqui, ó, segundo lugar do vestibular. E aí eu queria saber se eu vou ter aumento, porque ninguém tem graduação ainda aqui na loja, né? E também eu gostaria de ter um turno para eu poder estudar, que é pela manhã, porque eu passava das 10 da manhã às 10 da noite nas lojas, né? E o que eu ganhei foi basicamente um pé na bunda, né? Disse, não, a gente precisa de ti aqui 12 horas, né? Não temos condições de te liberar e se tu passou, parabéns para ti, mas a gente não enxerga isso como valor, né? E aí eu disse, eu acho que eu tô no lugar errado, então, né? Foi bom até aqui. E aí eu fiz um acordo, saí, tudo bem, e fui estudar e voltei, então, né, regredi um pouco, né, eu digo para os meus filhos, para trás só para pegar impulso. Eu retornei um pouco, dei um passo para trás para adentrar o mercado de serviços, que naquela época, 2004, serviços estava bombando, né, dentro da administração, assim, era uma novidade, né, todo mundo sabia muito de produtos, mas serviços, aquela coisa do intangível, estava começando a eclodir. E aí eu fui para a faculdade e me candidatei a uma vaga de estagiário numa empresa de recursos humanos que me contratou. E aí, então, tinha um abismo, né, entre o que eu ganhava como gerente das lojas nessa rede que eu trabalhava e a bolsa de estagiário. E aí a entrevista foi mais ou menos assim, eu disse, olha, eu tenho 2 meses para mostrar para vocês que eu sou bom no que eu faço, eu só preciso entender como que é o trabalho de vocês aqui, porque eu não tenho condições nem financeiras de me sustentar mais do que isso trabalhando com a bolsa. Né? Eu só enxergo essa oportunidade como um veículo para mostrar que eu sou bom e me desenvolver aqui dentro. E assim foi feito. Eles me deram essa oportunidade. 2 meses depois, eles me contrataram para trabalhar comercializando serviços de mão de obra e de terceirização. E 9 meses depois, eu fui alçado à gerência dessa empresa, aqui em Porto Alegre. Eles tinham um filial aqui, matriz em Curitiba, mas os donos eram de Porto Alegre, aonde eu fui aprender tudo o que eu sei, ou pelo menos toda a experiência que eu tenho dentro da área dos subsistemas de recursos humanos, né? E foram 4 anos trabalhando nessa empresa. No terceiro ano, um pouquinho antes de me formar, eu recebi uma proposta muito legal dos donos da empresa, dos diretores da empresa, eram marido e mulher, né?
E eles disseram assim, eu lembro bem dessa conversa, cara, tu já está pronto e a gente quer te ofertar aí a possibilidade de trabalhar sendo gestor de projetos do grupo. Então, tu vai começar a viajar o Brasil, instruindo os outros gestores sobre a metodologia que tu aplicou de trabalho aqui em Porto Alegre para nós, né? Que era, inclusive, o meu trabalho de conclusão da faculdade, né? Que era o desenvolvimento organizacional, né? Como um todo, treinamento e desenvolvimento interno, né? E aquela questão, aquela cultura de tu atender o teu colega como se fosse teu cliente, né? Para que ele possa replicar isso para fora depois. E deu muito certo, né? Eu fui promovido e comecei a viajar o Brasil todo, orientando então os outros colegas, abrindo filiais, né? No Mato Grosso do Sul, em Santos, em vários lugares do Brasil, só não viajei no Nordeste. E foi um período muito legal da minha vida, assim, de bastante ascensão, né, profissional e de visibilidade, onde eu me tornei um cara grande dentro de uma empresa média, né? Então, abaixo dos diretores tinha o Marcelo. E, infelizmente, num determinado momento dessa minha trajetória, os diretores da empresa se perderam na jogada, né? Se perderam lá, uma questão pessoal, e a empresa começou a entrar em bancarrota, né? Começou a quebrar. E aí, eu, desesperado, vendo aquilo tudo se deteriorar, né, ao meu redor, tudo aquilo que eu ajudei a construir, né, de certa forma, eu conversei com eles, viajei novamente todo o Brasil, conversei com os colaboradores, os quais eu tinha contratado, inclusive, expliquei a situação da empresa e o porquê que os salários estavam atrasando, inclusive o meu, e disse que eu ia pedir demissão. Voltei para Porto Alegre e pedi demissão dessa empresa. Muito triste, abalado psicologicamente com toda aquela situação, eu entendia que naquele momento eu não poderia prestar serviços para outra empresa. Eu não tinha condições psicológicas disso, né? Por todo o desgaste emocional que tinha ocorrido durante aquele tempo. Então, eu tinha já os 2 filhos, né? Os meus 2 mais velhos, né? Que não são desse casamento. Eles eram pequenos, tinham 8 e 9 anos, e eu precisava sustentá-los. Muitos meses já de salário atrasado. Eu disse assim, bom, eu preciso inventar um negócio rápido aqui, que seja para o meu sustento e para os meus filhos, e que eu não atrapalhe ninguém, né? E aí eu lembrei que na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, para quem não conhece, a Avenida Farrapos é uma importante avenida que liga a zona norte de Porto Alegre ao centro. Existiam algumas garotas de programa e travestis, né? Que trabalhavam ali, eram e são trabalhadores como qualquer outro, né, no meu entendimento. E eu pensei o seguinte, bom, com certeza essa galera aí, no inverno agora, frio, não vai entrar dentro de uma loja de conveniência e pedir um chá quente ou um sanduíche, porque num estado extremamente preconceituoso como é o nosso, eles não vão ter chance, né, de entrarem seminus dentro de uma loja de conveniência. Então, eu vou visitar esse público e vou ofertar para eles chá quente e sanduíche na madrugada. E vamos ver o que dá. Fiz toda uma departamentalização geográfica, né, que a gente chama na administração, que é tu estudar o ambiente pelo qual tu vai atuar. E aí vem a experiência do futebol, né, de tu entender todo o contexto pelo qual tu está inserido. Eu ia na parte da tarde para a Avenida Farrapos, ficava até escurecer, que aí muda, né, o foco e muda o perfil das pessoas, né, de trabalhadores comuns e formais para esse público. E aí eu começava a conversar com as garotas de programa, com as travestis, enfim, e dizia, olha, tô desempregado, mas não tô sem trabalho. Que eu sempre digo isso para os meus filhos, a gente pode ficar sem emprego, mas nunca sem trabalho. Trabalho a gente fabrica, né?
E eu acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês. E eu realmente vivo isso. Trabalho a gente fabrica. A gente pode ficar sem emprego. E num mundo como esse agora, de pandemia, de demissões, muita gente tem emprego. Mas eu tenho visto muita gente fabricando trabalho também. E aí, muitos entendiam o que eu estava falando ali, muitas meninas, muitas travestis, disse, não, eu compro de ti, eu vou começar a comprar. E aí vem aquela questão da regularidade, né, pessoal? Eu estava todos os dias, com exceção do domingo, final da tarde eu já estava ali com as minhas cestinhas e com as minhas garrafas térmicas e ficava até a meia-noite, 1h da manhã, ali, vendendo para eles e conversando e interagindo, porque eu entendi o seguinte, o mais difícil foi conquistar, entrar nesse público. Eu entrei. Dificilmente eu vou ter alguma concorrência aqui nesse ambiente que é inóspito para muitos, né? Então não vou ter concorrência. E se eu tiver regularidade, eu vou ter fidelização desse público. Se eles entenderem que todos os dias, naquele horário que eu marquei, eu vou estar lá com o lanchinho deles fresquinho, eu tenho fidelização do público. E foi isso que eu fiz. E aí, pessoal, foi uma coisa muito legal, assim, porque eu me aproximei muito desse público, a gente conversava muito e a gente conversava sobre outras coisas, né? São pessoas com realidades muito próximas das nossas, né? Mas que são normalmente invisíveis, né? Ao público comum, né? Então, a gente conversava muito e numa dessas, uma cliente minha, uma travesti, disse assim, tu nunca vai conseguir vender ali do outro lado da rua, né? Que era o lado sentido centro, bairro, lado direito, porque ali no outro lado da rua, o aluno voltou que eu tenho que escrever um livro aqui. O outro lado da rua é o pessoal viciado em crack e em maconha, enfim, drogas, né? Usam muitas drogas, então eles não têm fome. Por isso que tu não consegue vender ali do outro lado. Só que aí ele falou uma palavra que para mim foi a âncora. Ele disse maconha. E aí eu pensei, maconha, eu lembrei dos meus amigos de adolescência, aqueles que já estavam comprando seu primeiro carrinho, que eu falei para vocês, eles me falavam muito de uma tal de larica, que era a sensação, a vontade, a necessidade de comer, de ingerir doces após o uso da maconha, né? E aí eu nunca experimentei droga, mas eu sempre tive no meio da galera ali. Então eu disse assim, bom, então eu vou vender doce para aquela galera lá, né? E eu nunca, até hoje eu não sei fazer nega maluca, mas a minha mãe, que eu perdi ano passado, mas super parceira minha, a minha mãe sabia fazer uma nega maluca muito gostosa. Eu falei, mãe, faz uma nega maluca que eu vou vender pro outro lado da Farrapos lá e eu vou voltar com essa bandeja vazia. Daí minha mãe fala, tu é maluco, guri, não sei o quê. Mas fez. E eu fui para lá. Na primeira noite eu não consegui, na segunda também não consegui. Eu e meus filhos comíamos tudo quando eu voltava. Mas a partir da segunda semana eu comecei a entender que precisava esperar passar o efeito da droga, da maconha, para que viesse a larica. E aí eu ficava até as 4 da manhã sentado lá esperando para que eu pudesse vender toda a minha bandeja, né? E deu certo, conquistei o outro lado. Posterior a isso, né, pessoal, alguns professores meus aqui de uma pós-graduação, um MBA que eu estava fazendo na época, que eu pagava com muito custo, né, com esse dinheiro da Farrapos, eles ficaram sabendo dessa história e veicularam essa história para a televisão, através do programa Guerrilheiros da Notícia. E a partir disso eu ganhei, então, visibilidade regional, né? Muitas empresas queriam conversar comigo, me entrevistar, saber como que foi essa ideia de empreendedorismo, que na minha cabeça não era uma ideia de empreendedorismo, era uma ideia único e exclusivamente para sustentar os meus filhos, me sustentar e ao mesmo tempo atender um público que não tinha visibilidade, né? E só depois que ganhou essa notoriedade, a história, que eu entendi que aquilo era uma história de empreendedorismo realmente, né?
E a partir dessas entrevistas eu tive a oportunidade, então, de conhecer uma pessoa muito iluminada também, um diretor de uma empresa multinacional que me chamou para conversar. Ele não sabia exatamente da minha história, o pessoal lá tinha mais ou menos maculado, não disseram que eu vendia sanduíches para garotas de programa na Farrapos. Ele sentou comigo e perguntou rapidamente assim o que eu fazia, por que eu estava na frente dele, que o pessoal tanto queria que eu conversasse com ele. E eu disse assim, bom, eu cara aqui, azar, eu vou contar logo a história, porque o pessoal tinha me orientado a não contar. E eu disse, olha, eu vendo sanduíches, assim, assim, assado, meus filhos me ajudam a fazer e tal. E aí, pessoal, eu tive uma grata surpresa positiva. Esse cara, eu conversei com ele 5 minutos e contei resumidamente essa história. Ele levantou, apertou a minha mão e disse que eu estava contratado para trabalhar como gerente de pessoas na empresa dele, né? Sem perguntar quanto eu gostaria de ganhar. Vocês conseguem entender o valor disso? O cara me contratou por uma atitude, né? E não perguntou quanto eu queria ganhar. E a partir dali eu tive então penetrabilidade numa multinacional que me ensinou muita coisa também, né? Trabalhei em Santa Catarina, Florianópolis, de lá eu fui transferido para Londrina e tive a oportunidade de me relacionar com grandes profissionais de dentro e fora do país e aprender muito com eles e crescer junto com eles. E eu fiquei nessa empresa durante 4 anos e quando eu voltei dessa missão, né? E realmente foi uma missão. Eu lembro muito bem que quando esse diretor me contratou, eu faço questão de falar o nome dele, César Coutinho, hoje ele está morando em Orlando, na Flórida. Ele disse assim, a única coisa, Marcelo, que eu quero saber de ti é o seguinte, qual é o tipo de relação que tu vai ter com o meu negócio? Tu vai estar envolvido ou tu vai estar comprometido com o meu negócio? E eu não sabia muito bem a diferença de comprometimento para envolvimento e não consegui responder para ele na hora. A única coisa que eu disse para ele, olhando no fundo do olho dele, assim, né, porque eu via que ele estava com uma expectativa muito grande na minha contratação, eu disse assim, seu Coutinho, ó, tamo junto, pode confiar em mim. E aí, depois eu fui entender, obviamente, a diferença, né, do envolvimento para o comprometimento e me comprometi realmente com aquela missão, né? E isso me deu outras oportunidades muito legais também. E quando eu voltei, então, para Porto Alegre, ao final dessa missão, onde eu era um contratado como prestador de serviços e ganhei muito bem, fui muito bem remunerado por isso, eu tive a oportunidade de montar a minha empresa de recursos humanos, né? Já capitalizado, eu montei a MID RH, que era uma empresa de terceirização de mão de obra. Tudo aquilo que eu tinha aprendido lá na outra empresa, como gestor de projetos, eu coloquei em prática na minha empresa, né? E pude também comprar parte da empresa de um outro amigo que estava montando um negócio próximo, parecido com o meu, mas que não tinha expertise. Ele me chamou para ser gerente, eu estava montando a minha empresa e disse, bom, gerente da tua empresa eu não posso ser, porque eu não quero ser teu empregado, mas eu compro parte da tua empresa. Se der certo, eu te vendo depois, valorizo a parte que eu comprei e continuo tocando a minha. E foi isso que nós fizemos. E aí, trabalhei assim até o final de 2015, quando eu, na minha empresa, né, já tinha depois vendido a minha parte para a pessoa que eu comprei, da dele, e aí eu quebrei, pessoal. Final da Copa ali, né, final de 2014, ali naquela primeira crise, né, das empresas e tal, eu não consegui administrar muito bem a questão financeira do meu negócio e quebrei, né? O meu foco era mão de obra hoteleira e os hotéis tinham se preparado muito para a Copa e acabaram não tendo o resultado que eles esperavam e eu fui junto, né, como principal prestador deles. Só que ali eu já tinha acumulado muita experiência. Então eu demiti todo mundo que eu tinha, os terceirizados e as pessoas internas, paguei todo mundo, graças a Deus não fiquei devendo nada para ninguém.
eu e a minha esposa, ela trabalhava comigo no administrativo financeiro, e fui dar uma palestra quase em depressão, né? Tinha quebrado tudo, apagado as luzes da empresa, me chamaram para dar uma palestra na Ceitec SA, essa estatal federal que está fechando agora, né, aqui do Rio Grande do Sul, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E durante a palestra eu estou conversando com as pessoas, e eu sempre que eu tenho a oportunidade de olhar no olho das pessoas, ou dar uma aula, ou dar uma palestra, ou dar um treinamento, parece assim que baixa uma coisa diferente em mim, e eu me transformo mesmo, né, porque eu gosto de fazer isso. E eu estava falando com eles assim, né, mais ou menos essa empolgação que eu estou com vocês aqui. Terminou a palestra, o presidente da empresa me chamou e falou: cara, se tu fizer 50% do que tu falou nessa palestra com o meu grupo aqui, eu te contrato segunda-feira e o teu salário vai ser tanto, porque eu tenho um cargo de confiança para uma pessoa técnica. E era um salário assim, tipo, surreal para a época, né? E aí eu olhei bem para ele e falei: onde é que eu assino? Não espera segunda-feira, né? E aí fui contratado como gerente geral de recursos humanos da Ceitec, com a missão de recuperar os atrasados da convenção coletiva deles, né? Porque até então a empresa era nova, era uma estatal federal nova, e ao mesmo tempo dar fôlego e ânimo aos gestores da empresa, que na sua grande maioria eram engenheiros, né? Mecânicos, a maioria oriundos da URGS, e que não tinham a dimensão de que eles estavam numa bolha, porque eles eram empregados seletistas, né, concursados. Então tinham altos salários, o país estava vivendo um momento muito difícil, mas eles não conseguiam ter essa dimensão. Então eu entrei também para dar essa sacudida. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, onde eu fui muitas vezes a Brasília, conheci quase todos os ministérios, né? E aproveitava todas as minhas idas para aprender mesmo em Brasília como funcionava a questão política, por que eu não conseguia o reajuste e tudo mais. E foi uma experiência assim que me deu uma bagagem ímpar. Que ao término desse meu contrato de 1 ano, graças a Deus, missão cumprida, tudo que foi acordado com o presidente eu consegui entregar, né? E aí eu voltei para o mercado já bem capitalizado e montei a minha empresa então de consultoria, né, em gestão e estratégia empresarial, que eu toco até hoje, né? Com um pouquinho mais de folga, porque daí trabalhando sozinho, com alguns prestadores de serviço, eventualmente, que vêm me ajudar, né, para determinadas missões, e assim eu toco até hoje, né? Eu tentei resumir um pouco aqui a minha caminhada, porque são 20 horas e 35 minutos e eu estou preocupado com... Pode falar. Tranquilo, Marcelo. É bom te ouvir aqui e ver, né, dentro a tua trajetória, né? Porque, na verdade, eu coloquei o título lá, Empreendedorismo Negro, né? E tua inserção, né? Então, a gente não tem dúvida dessa tua inserção aqui, tua trajetória de empreendedor, né? Deixa eu ver se alguém... A Marga está pedindo já... Eu vou entrar nessa questão. Do teu... assim, todas essas questões, né, de ter sido gestor de uma multinacional, ser gestor da Ceitec, todas essas experiências eram muito legais para mim, mas tinha uma coisa que me deixava sempre triste e quase que inerte, né, assim, que era incomodado. A palavra era incomodado. Eu nunca conseguia dividir o banco do avião, os saguões dos hotéis os quais eu passei, as mesas de reunião, tanto em Brasília quanto nos outros estados, com outras pessoas negras, né? No mesmo patamar que eu ocupava naquele momento. Nunca, né? E isso me deixava muito frustrado, né? E aí eu falava para minha esposa, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu me sentia muito mal com isso. Todas as pessoas que eu eventualmente encontrava nessa minha caminhada, pessoas negras, elas estavam sempre numa questão vinculada ao subemprego,
né? E eu disse, pô, mas como? O Edemilson está falando, entendo completamente isso. Não pode, né? Isso não pode acontecer num país onde nós temos uma maioria de pessoas, né, negras, né, pretas e pardas, enfim, os negros não têm essa condição de galgar cargos de direção, de gestão, né? E enquanto os negros não tiverem essa condição, provavelmente isso não vai mudar, né? Eles vão ter sempre na base operacional das empresas. E aí surge através de uma aula em Caxias do Sul, que eu fui convidado, eu dei muitas aulas e palestras em universidades, dou ainda, né, sobre empreendedorismo. Eu fui convidado em Caxias para ministrar uma aula para um curso de MBA, onde grande parte dos alunos eram da Marco Polo. E aí eram gestores, eram diretores e tal, e o pessoal estava muito preocupado, quando eu estava subindo a serra, do impacto que seria um professor negro, né, que eles não sabiam que era negro, subindo a serra para ministrar uma aula de empreendedorismo para aqueles profissionais, né? E aí eles me ligaram no meio do caminho, me ligaram umas 5 vezes, olha, tu tem certeza que tu quer vir mesmo, professor? Eu digo, não, claro, eu vou, não tem problema. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que eu abrir a minha boca, grande parte desses preconceitos vão se quebrar, né? Como eu sempre tive a certeza disso. Cheguei em Caxias, fui muito bem recebido, ministrei uma aula muito legal, e ao término dessa aula, a pessoa que me convidou, uma ex-professora minha da faculdade, disse assim, cara, o pessoal se apaixonou pela tua aula, eles querem te contratar, só que tu precisa ter o mestrado, né? Tu não tem mestrado. E aí tu vai procurar o mestrado o mais rápido possível, né? E aí começa eu lá numa busca desesperada pelo mestrado e tal, e ela disse, cara, é muito importante que o ambiente acadêmico comece a se acostumar também com pessoas como tu, dentro do ambiente acadêmico, né? Não só no mercado. E aí, não por coincidência, eu encontro a professora Margarete, né? E todo o histórico, todo o currículo, eu li um por um, todas as professoras que estavam ali, né? E me identifiquei muito forte com a Margarete. Aí peguei o telefone, liguei para ela. Não me lembro se eu liguei para ela, mandei um e-mail, ela pode me ajudar. Marquei uma conversa com ela, fui lá, me apresentei, ó, professora, isso aí, tal. Não conheço a caminhada acadêmica muito bem, assim, mas eu gostaria que tu me ajudasse. E a Margarete prontamente se colocou à disposição, e aí nós entendíamos que encontro maravilhoso, diz a Lucilene. Entendíamos que sim, nós poderíamos transformar isso em pesquisa acadêmica a partir do momento que eu tinha um grupo de pessoas negras de uma barbearia afro, a qual eu frequentava e frequento até hoje, chamada Espaço R Black, que tem muitos negros ali, empreendedores, né? A gente vai lá uma vez por semana para fazer a barba, para ajeitar o cabelo e tal, e o dono, ele é fundador de uma confraria chamada Confraria do Charme, né? Onde a gente ouve música charme, black, dança e tudo mais, e a gente discute ali sobre questões relacionadas à negritude, né? Questões culturais e tudo mais. E aí, conversando com a professora Margarete, a gente pensou, poxa, a gente pode estender esse trabalho de pesquisa observando de que forma essas pessoas, em sua grande maioria negras, e empreendedores por imposição, né? Empreendedores por imposição, porque são pessoas que, se fossem trabalhar como empregados no mercado formal de trabalho, não receberiam a importância financeira proporcional ao que elas valem, realmente. Então, hoje são donos de restaurantes ali, o próprio dono da Confraria do Charme, né? Nós temos maîtres, nós temos vários perfis profissionais lá, né? De que forma essa reunião de pessoas empreendedoras negras por imposição, já mais experientes,
impactam no surgimento de outras pessoas de outra geração, obviamente, que também frequentam esse espaço, né? Para que a gente possa, de alguma forma, buscar possibilidades de que essas pessoas se apropriem da cultura, daquele território enquanto patrimônio e tudo mais, e que tenham caminhos diferentes daqueles que nós tivemos até então. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar. Professora Marga, quer falar, Marga? Eu tô aqui encantada, Marcelo, porque a gente fica te ouvindo e quer te ouvir mais, sabe? Eu posso falar, então, mais uma coisinha só, que é bem importante. A partir do trabalho, né, de pesquisa e tudo mais, e da minha conexão com os colegas na universidade, né, eu falava sempre isso para a Margarete. Eu falei, pô, Margarete, é impressionante, né, como a gente enxerga, vindo no trajeto Porto Alegre, Novo Hamburgo, eu enxergo negros nos outdoors das universidades, das principais universidades, Unicinos, Fevale, né, nas propagandas, mas quando eu caminho dentro dessas universidades, eu não enxergo essas pessoas, né? Então, tem alguma coisa que está errada aí, né? A gente não pode, assim como isso acontece também nas organizações, usar a diversidade como moda, né? Ou para vender de uma forma comercial. Isso acontece muito nas empresas, eu vejo no LinkedIn, eu sou muito ativo ali na rede social do LinkedIn, né, que é uma rede profissional, e aí eu vejo as pessoas postando, não, nós somos abertos à diversidade, inovação e aquela coisa toda. E aí eu vou contar um negócio bem rápido para vocês aqui. Ano passado, a Lucilene falando, sou a única negra em minhas turmas de doutorado. É isso. Ano passado eu perdi a minha mãe, né, para o Covid. Também me infectei, fiquei bem mal. E foi um período muito ruim, assim, julho do ano passado. Foram 40 dias, assim, horríveis. E quando eu voltei, né, quando eu voltei com mais força da minha infecção e tudo mais, eu me deparei com a seguinte situação. Eu não tinha mais a minha mãe, eu não tinha mais meu escritório e eu não tinha mais clientes, né? Eu não tinha mais nada, em 40 dias. E emocionalmente eu estava muito abalado para me reconstituir novamente e botar toda essa potência que eu coloco nos meus negócios, né? Eu não tinha essa condição. E aí eu falei com a minha esposa e ela disse assim, bom, então tu fecha o escritório, né? Entrega o escritório para não ficar devendo mais ainda e coloca as coisas que estavam no escritório no apartamento da tua mãe, né, que faleceu, e vai buscar uma vaga de trabalho formal, como empregado. Porque pelo menos tu não vai passar pelo desgaste emocional de ter que estar reconstituindo tudo de novo, né? Reconstruindo tudo de novo. E aí, pessoal, eu fui trabalhar como empregado no outro lado do balcão, né? E comecei a passar por processos seletivos. E aí eu vi que o furo é muito mais embaixo do que eu imaginava, porque até então eu era o Marcelo, negro, mas respeitado, de certa forma, por toda a minha trajetória de vida. Mas a partir daquele momento eu era mais um candidato, né? Com 44 anos, negro, e com e mestrando, né? E aí eu comecei a ver o seguinte, eu entrei numa empresa, só para resumir, onde eu passei por um processo seletivo violento e eu entrei junto com 4 outros colegas, né, da mesma faixa etária, porque a empresa entendia que ela precisava de pessoas experientes. E desses outros 3 colegas, era eu e mais 3 colegas, o único, e depois eu fui descobrir, que entrou com um piso salarial menor
para aquele mesmo cargo era eu. Só que, em termos de experiência e de bagagem, a maior experiência e a maior bagagem daqueles candidatos era a minha. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí eu entrei. E trabalhei, enfim. E aí, quando eu comecei a descobrir que a questão ali era muito mais para o mundo externo, da questão da diversidade, de abertura para negros e tudo mais, eu não consegui ficar, pessoal. Eu não consegui ficar. Né? Descobrindo as coisas que tinham acontecido e a forma pela qual eu fui tratado e remunerado para fazer a mesma coisa que os meus outros colegas, eu não consegui ficar. Passei por uma situação bastante complicada com uma cliente que não queria ser atendida por mim, por uma questão de racismo mesmo, né? Uma história longa, mas ela não queria ser atendida por mim, ligou para a empresa, reclamou do meu atendimento, colocou N questões ali. E a minha empresa, não conseguia entender o porquê daquelas reclamações, sendo que da regional que eu trabalhava, que tinha 211 colaboradores naquela função, eu era um dos 5 da lista dos primeiros 5 de melhor atendimento, né? Da regional. E mesmo assim, essa cliente batia na tecla. E aí eu disse para eles assim, eu sei por que ela não está querendo ser atendida por mim e eu sei por que ela está colocando essas coisas. Eu sempre passei por isso, né? Bom, em suma, eu não fiquei nessa empresa, né? Eu saí, né? Voltei para o mercado de trabalho para alguns outros processos seletivos e percebi, dentro desses processos seletivos, que seria muito difícil eu entrar e ocupar um cargo de gestão, né, de acordo com a minha qualificação profissional, ganhando aquilo que o cargo pagava naquele momento. Né? Então, eu participei de alguns outros processos seletivos e eu tinha 3 deles, eu tinha certeza absoluta, porque eu sou um profissional de gestão de recursos humanos, né, que eu era a pessoa mais qualificada e com todas as características e pré-requisitos para o cargo e não avançava da segunda fase do processo. E na última experiência, que eu até avancei na segunda fase do processo, e a psicóloga da empresa me chamou, gostou muito de mim e tal, chamaram os diretores da empresa para conversar comigo. Eles entraram na sala e me olharam e conversaram 5 minutos comigo e me liberaram, né? E quando eu saí, a secretária da empresa, né, que tinha sido minha aluna, né, por coincidência, falou: "E aí, professor, deu tudo certo?" E aí eu comentei com ela assim: "Olha, se a entrevista de seleção para essa vaga fosse feita através de podcast e com o meu currículo sem foto, eu já estava trabalhando aqui na próxima segunda-feira, né? Mas infelizmente a gente enxerga ainda, né, a forma com que as pessoas nos olham, né? Esse negócio que a gente está vivendo aí, que o pessoal fala que a gente tem que provar todos os dias. Eu digo nós negros, né, pessoas negras, profissionais negros, nós temos que provar todos os dias que nós somos muito melhores do que nós somos, para que a gente possa, pelo menos, no mínimo, galgar alguma oportunidade de uma forma mais próxima, né, da realidade com os candidatos não negros, né? E isso dói muito, isso desgasta muito a gente, né? Todos os dias a gente tem que estar provando que a gente é bom. E isso fez com que eu desistisse de disputar essas vagas, né?
de processos seletivos e voltasse a fazer o que eu sempre fiz, né? Porque agora eu entendo que eu já estou reconstituído emocionalmente, sou muito bom no que eu faço, e que eu devo tocar os meus negócios da forma que eu sempre toquei, me adaptando, obviamente, ao momento, né? E é isso que eu tenho feito hoje. Mas eu fico pensando que se para mim, com toda essa bagagem, toda essa qualificação que eu tenho, tá difícil, tu imagina para os outros que estão um pouco mais atrás, né? E por isso eu criei também um projeto chamado Inverter Estatísticas, né? Esse projeto diz o seguinte: inverter estatísticas que dizem que o futuro é definido pela origem. Esse projeto eu atendo pessoas em vulnerabilidade, em grande parte pessoas negras, né, de periferia, levando capacitação profissional para essas pessoas e tentando, de alguma forma, fazer com que elas entrem, né, no mercado de trabalho com a cabeça erguida, mais preparados, né, para o que eles vão enfrentar, tanto nas questões comportamentais quanto nas questões de segregação, e ao mesmo tempo dando, né, a qualificação profissional. Não sou só eu que faço isso, eu sou o criador do projeto, mas eu tenho grandes amigos e profissionais que me ajudam muito. Eu tenho psicólogos, eu tenho professores de estatística, eu tenho professores de educação física que me ajudam muito nesse projeto, né? Bom, falei demais, mas eu acho que eu falei o que eu... O Edemilson está dizendo que precisa falar um pouquinho depois aí. Fala aí, Tranquilo, eu vou parar de falar porque a gente tem pouco tempo aí, mas eu queria colocar isso para vocês. Marcelo, ó, a Miriam... Ô, Miriam, querida! É verdade, e é um prazer, né? Eu acho, pessoal, que vale quem puder conseguir abrir o microfone para a gente fazer uma saudação aí. Vamos fazer um teste? Abra os microfones para a gente poder aplaudir o Marcelo aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigada, Marcelo. Vamos passar para o Edemilson. Obrigado, pessoal. Marcelo, cara, a gente precisa se conhecer primeiro, tá? Estou bem emocionado com a tua fala aí. A Margarete, a Rosvite já conhece a minha história, enfim, sabe que é bem semelhante à tua. E, cara, tudo que tu falou aí, cara, é muito importante, assim, para essa galera que está ouvindo aí, entender que há uma diferenciação. Há uma lacuna, enfim, é tudo muito mais complicado para nós. Ano passado, só para resumir um pouquinho, tá? Eu descobri, através do diretor do centro, onde eu sou professor da Fevale, que eu era o único professor negro da universidade. E isso no primeiro momento, me deu orgulho, e no segundo momento, me deu inquietação, né, cara? Porque eu fiquei pensando assim, cara, tá errado. Não a Fevale tá errado a estrutura toda para chegar até aqui, né, cara? Tá errado isso, não tá certo isso. E quando eu fui convidado para o Ruanda, eu vi a possibilidade de tentar mudar isso, sabe? E, cara, daí eu não perdi uma oportunidade, assim, tipo, quando surgiu a oportunidade de colocar alunos bolsistas, eu consegui trazer a Ana, eu busquei a Ana lá na nutrição, e quando eu trouxe a Ana, eu perguntei para a Ana, quantas alunas tem negras na nutrição? Ela disse, só eu. Sabe? E aí, cara, daí a gente começa a ver que, cara, esse debate ele precisa avançar, ele precisa continuar, ele não pode parar, entendeu? Cara, eu poderia ficar aqui até meia-noite falando da minha história para ti, mas a gente vai conversar num outro momento. E eu só tenho a te agradecer pelo teu depoimento, pela tua luta, pelo teu senso de empreendedorismo, cara, que é fantástico, assim, tipo, eu não tinha ouvido uma história tão maluca que nem a tua, assim, tipo, né, de trabalhar na Farrapos lá, entendeu? Tipo, eu conheço a Farrapos, cara, eu sou um cara da noite,
Tu falou em maîtres aí, cara, eu fui garçom. Até 2012 eu carregava bandeja, cara. Entendeu? Tipo, então, assim, se eu for contar por que hoje eu sou professor da Fevale, nesse curto espaço de tempo, tu não vai entender. Então, assim, é uma história semelhante de luta, de passar por cima das situações complicadas, né, cara? Tu falou em Caxias. Pô, eu dei aula na UX, cara. Eu dei aula na UX, fui dar aula em Flores da Cunha, numa escola de italianos, dar aula de vinhos. Então, tu imagina um negro querer falar de vinho para italiano, cara, sabe? Os caras olhavam para mim com uma cara, né, tipo, tu tá brincando comigo, entendeu? Então, é muito complicado. Cara, eu não vou tomar mais tempo aí, mas eu precisava falar, desabafar, sabe? Porque, cara, muito bom mesmo. Que bom, Tá? cara, que bom te ouvir, Edmilson. Pô, que legal, cara. E a gente realmente vai se conectar, sim, com certeza, né? Vamos sim, cara, vamos sim, porque... E eu quero que tu esteja presente, se tu puder, tá? No dia 24, eu estou trazendo um pessoal aí também para um evento, já faço o convite de antemão aí, né? O evento chama-se Banquete dos Orixás, a trajetória do negro até a cozinha brasileira. Em princípio, um pouco mais voltado para o pessoal da gastronomia, mas eu estou trazendo vários convidados, entre eles o Beiro Rezende, a filha dele, a esposa dele, mais a Ana, enfim, mais a Marina, e nós vamos falar de tudo um pouco, vai ter desde a história do negro, né? O Benhur é um cara que vai tratar a questão do negro quanto um problema, né? Um problema na sociedade, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana. Espero que tu possa participar com a gente aí, tá? Desculpa aí tomar o tempo de vocês aí, mas eu precisava colocar para fora isso. Desculpa. Que isso, cara. Que isso, a gente entende. E eu sinto a tua energia daqui, cara. Legal, legal mesmo. Que legal, que legal. Obrigado aí pela oportunidade. E agradeço a Rosvite, a Margarete também, de estar junto aqui. Para mim é sempre muito emocionante estar aqui. Obrigado. E eu quero dizer que eu tô sentindo a tua energia, a energia da galera aqui que está escrevendo enquanto a gente está falando aqui. Eu não vou dar os nomes aqui porque passou muita gente, mas eu digo para vocês que eu estou suando de verdade aqui. E isso é troca, né? Isso é energia realmente que a gente sente mesmo estando aqui do outro lado. E isso é muito legal, pessoal. Eu agradeço muito mesmo por vocês estarem podendo oportunizar para a gente esse momento. Pode falar, Marga. Eu também estou emocionada, porque os guris estão me emocionando demais. Nossa, que momento lindo, né? Que bom, né? E eu coloquei ali que a frase do Marcelo vamos usar agora, não pode ser só envolvimento, tem que ser compromisso também, né? E é muito, ao mesmo tempo que eles vão falando, a gente vai se indigna, né? Porque, mas a gente vai se fortalecendo enquanto grupo, e a cara do Aruanda nesta nova edição não é por nada, viu? Eu acho que a gente tá com a força aí que vem de Aruanda mesmo. E não é... Ei, Lucilene. A Lucilene que tá ali, acha, né? Uhum. Muito bem. Então... Bom, acho que eu não sei se tem alguém, ou Rosvita, se tem algum aluno que queira comentar algo, perguntar. Eu abro espaço, então, Marcelo, tem mais um tempinho com a gente, já passamos das 21. Ah, bom, a gente já passou. Eu gostaria de ouvir a Ana, ô Margarete. Ah, isso. Ana. Estou por aqui, estou tentando ligar a minha câmera. Isso, Estão me vendo? O Marcelo precisa te ver. Gente, que momento! Marcelo, eu já tinha visto uma fala tua num encontro que o DCE proporcionou ano passado, Vidas Negras Importam, então eu já tinha te acompanhado, te escutado, e então é muito bom te ter aqui, Prof. Rosviti, é excelente na escolha, né? E é um assunto também que, por mais que eu venha da área da saúde, eu estou tentando me apropriar e entender cada vez mais sobre essa questão do empreendedorismo, né? Então, ter uma figura
masculina, negra, dentro desse trabalho todo e dentro da tua trajetória foi, assim, muito importante. Também fiquei muito emocionada, arrepiadíssima com o nosso momento. Momentos assim, para mim, são inspiradores, pensando na minha futura profissão, pensando como mulher negra, pensando nas minhas primas que estão chegando aí atrás de mim e elas sabendo que existem pessoas na gastronomia, na nutrição, empreendendo em todos os espaços e que são pessoas iguais a gente, né? Coisa que minha mãe não teve, coisa que a minha avó também não teve, né? Então, assim, incrível, incrível. De novo, muito obrigada por esse momento, eu gostei demais. Obrigado, querida, obrigado. Eu tô realmente bastante emocionado com o que eu tô vendo e ouvindo aqui. Obrigado mesmo. Pessoal, eu acredito, né, que pela nossa experiência, eu acho que vale mais do que nós fazermos perguntas, acho que vale mais a gente ficar com essa nossa sensação aqui, com nossa experiência, né? Vocês têm o Marcelo aí, é muito ativo nas redes sociais, né? Então, acho que vocês podem acompanhar ele. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E que nos inspire essa noite, né? Que ela sirva para a gente se lembrar de várias situações, né? E poder ter um poder de transformação, né? Então, agradeço muito, Marcelo, agradeço muito a todos, né, que estiveram presentes, e vou encerrar aqui a nossa gravação, Marga. Isso, pode encerrar. Eu agradeço Então,